Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e quero te convidar hoje a investigar comigo um filósofo muito importante dentro do contexto da filosofia da ciência e da teoria do conhecimento. Vamos falar sobre Francis Bacon. Esse filósofo que tem esse nomezinho engraçado, ele tem uma relevância muito grande para a gente. Primeiro, o que é mais importante dele? Francis Bacon é um grande defensor do método indutivo. Ele diz que apenas utilizando o método indutivo, nós, seres humanos, somos capazes de alcançar novos conhecimentos para a ciência. Professor, não faço a mínima ideia do que seja o método indutivo. Não se preocupe, você vai aprender agora nesse momento. A indução é um método oposto da dedução. Nossa, professor, agora que realmente eu não entendi absolutamente nada. Vamos por partes. Dedução é uma coisa, é um método da lógica que você parte de uma regra geral para você chegar a conclusões particulares. Isso é a dedução. Exemplo, você tem a regra geral, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, Bruno é homem, logo Sócrates é mortal, logo Bruno é mortal. Perceba, nesse método dedutivo eu tenho uma regra geral e da regra geral eu vou chegar a conclusões particulares. Só que o Bacon vai dizer o seguinte, olha, esse método dedutivo, o método da dedução, não agrega novos conhecimentos. Ele não tem muita importância para a ciência, no sentido de você quiser realmente alcançar saberes novos e encontrar respostas novas para a natureza. Então, Francis Bacon ele vai defender o método indutivo, que é exatamente o caminho oposto, toma o caminho oposto, que é você partir de elementos particulares para chegar a uma regra geral. Isso sempre, observando sempre a questão da regularidade. Isso aqui é fundamental. Exemplo. O ser humano vai lá, o cientista vai observar que todas as vezes que ele testou, a água ela ferveu a 100 graus Celsius sobre o nível do mar. Então a indução vai dizer o quê? Vai estabelecer a regra geral de que a água sempre vai ferver a 100 graus Celsius sobre o nível do mar. Vai estabelecer a regra geral. Então, ou seja, toda água ferve a 100 graus Celsius sobre o nível do mar. Então perceba, a indução é quando você parte de casos particulares, você observa a regularidade de um determinado fenômeno e a partir disso você generaliza. Você chega à regra geral e diz que aquilo sempre vai acontecer. Você infere que as coisas que você não chegou a observar, porque acontece? Você não vai testar todas as vezes, é impossível você testar infinitas vezes água fervendo a 100 graus Celsius. Mas, se você observar, você não vai ferver toda a água do mundo, por exemplo, mas se você observa que há uma regularidade nos fenômenos que continuaram, que se repetiram ao longo da história, então você vai concluir, você vai chegar à regra geral de que toda a água ferve a 100 graus Celsius sobre o nível do mar, mesmo se você não ferver toda a água do mundo. Beleza? Então isso é um método indutivo. Isso aqui que Francis Bacon vai dizer que é bastante importante para a ciência, porque o trabalho do cientista vai ser justamente ele fazer uma série de experimentos testando a regularidade de um determinado fenômeno e a partir dessa regularidade chegar a regras gerais. Então, entender a sua natureza, controlar a sua própria natureza. A ideia é que a natureza toda para Francis Bacon, ela deve servir aos interesses dos seres humanos. O ser humano está ali colocado como ser primordial, como ser principal, que deve dominar a natureza segundo Francis Bacon, e ele domina e domina através da ciência, utilizando um método científico, assim sabendo controlar a natureza. Então observe, o método indutivo, ele parte de etapas, que é a observação, a organização racional de um determinado experimento, a constatação e a observação da regularidade, a análise dessa regularidade, para depois chegar à generalização. Então, recapitulando, dedução, regra geral, vai para casos particulares. Indução, que é o que Bacon está defendendo, casos particulares que se repetem várias vezes, que têm uma certa regularidade, que chegam à regra geral. Beleza? Não é difícil. Importante também, dentro do contexto do Francis Bacon, é o seguinte, a teoria dos ídolos. Francis Bacon ele vai falar sobre certos ídolos, certas coisas que atrapalham o conhecimento humano e atrapalham o saber científico. Ele vai classificar os ídolos em 4. Ele vai chamar de ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do foro, ídolos do teatro.
Professor, o que é isso? O que Bacon está querendo dizer com isso? Ele diz que na mente humana existem certos ídolos que o ser humano precisa afastar se ele quiser fazer uma ciência pura e uma ciência neutra. Esse é o objetivo da ciência, segundo Francis Bacon. Hoje em dia isso é muito contestado. A possibilidade do cientista de fato fazer um trabalho neutro e objetivo. Mas Francis Bacon ele vai defender esse objetivo, vai defender que isso é possível e ele vai dizer certas coisas que precisam ser afastadas da mente humana para que isso de fato aconteça. E não se preocupe, explico isso para você agora. O que são esses ídolos? Os ídolos são para Francis Bacon. São os ídolos da caverna, que são formados pelos erros dos nossos sentidos e erro da subjetividade. Os ídolos da tribo, opiniões formadas em decorrência da natureza humana, a mente humana pode distorcer a realidade. Olha só, eu explicarei primeiro esses dois, os ídolos da tribo e os ídolos da caverna, porque eles são os mais fáceis de confundir um e outro. Olha só, primeiramente eu vou falar sobre os ídolos da tribo. Ídolos da tribo são as limitações dos sentidos que afetam toda a espécie humana. Por isso ele fala tribo, tem noção de uma coletividade de seres. Então olha só, todos os seres humanos eles compartilham de certas semelhanças nos sentidos. Nossa visão, nossa audição, por mais que tenha diferençazinhas, no modo geral, nós somos muito parecidos nesse sentido. E nós somos muitas vezes limitados. Nossos sentidos eles não nos permitem ver a realidade de um modo preciso muitas vezes. É quando a gente acha que aquilo que a gente está vendo com nossos sentidos corresponde à realidade em si mesma. E quando a gente age desse modo, inferindo que os nossos sentidos eles conseguem observar a realidade em si mesma com perfeição, a gente muitas vezes se atrapalha. Então esses são os ídolos da tribo. Beleza? São as limitações que fazem parte de toda a natureza humana e se tornam perigosos quando a gente considera que aquilo que a gente está observando pelos nossos sentidos é um mundo em si mesmo, sem limitações e aquilo é a verdade mesmo. Então, isso aqui para Francis Bacon é um problema. Ídolos da tribo. Ídolos da caverna são formadas também pelos erros dos nossos sentidos, mas vinculado a cada pessoa específica, uma subjetividade. Ou seja, cada pessoa ela vai ter algumas características diferentes, algumas crenças, algumas opiniões diferentes, segundo aquilo que ela vivenciou, segundo a sua composição estrutural da sua mente, irão ter algumas diferenças. Então, os ídolos da caverna são aqueles que aludem a cada pessoa específica, a uma determinada pessoa. Então, o cientista, por exemplo, quando ele vai imprimir as suas emoções, coisas oriundas da sua subjetividade no experimento científico, ele, colocando as suas emoções próprias, ele está contaminando a ciência. Isso é diferente dos ídolos da tribo, que são características partilhadas, que abrangem toda a tribo humana. Beleza? E aí também tem os ídolos do fórum, ou fórum, dependendo da forma do lugar que estiver escrito, que são os problemas da linguagem e relações sociais. A nossa linguagem ela é muito limitada também. Nós damos nomes errados para as coisas muitas vezes e os nomes que nós utilizamos muitas vezes se confundem nos seus sinônimos, nos seus sentidos e isso também, segundo Francis Bacon, vai atrapalhar muitas vezes o processo científico. Por isso, há a necessidade de analisar a linguagem de um modo crítico para que a linguagem também não seja pedra de tropeço para os cientistas. Beleza? E os ídolos do teatro? Ele está basicamente fundado nos argumentos de autoridade. Como assim nos argumentos de autoridade? Por exemplo, alguém elabora um sistema filosófico e você passa a acreditar naquele sistema por causa do nome daquela pessoa que elaborou aquele sistema filosófico. Tem muito a ver com os discursos, com ideologias, com coisas da filosofia, coisas da religião, que muitas vezes interferem e atrapalham fazer uma ciência objetiva, fazer uma ciência neutra. Essas coisas, esses problemas estão classificados para Bacon dentro dos ídolos do teatro. Então perceba,
Resumo geral, revisão geral sobre Francis Bacon, que você precisa saber e não pode esquecer mais pelo resto da sua vida. Francis Bacon, defensor do método indutivo. Você parte de elementos particulares para chegar a uma regra geral. Isso é o trabalho do cientista, observar várias vezes um mesmo fenômeno acontecendo para inferir que aquele fenômeno sempre vai acontecer. E temos alguns problemas que atrapalham a ciência, que Bacon vai chamar de ídolos, e esses ídolos são classificados em 4. Ídolos da caverna, relativos a cada pessoa, a subjetividade de cada um. Ídolos da tribo, relativo a toda a espécie humana. Ídolos do fórum, ou fórum, que são relativos aos problemas da linguagem, dificuldades da linguagem. Ídolos do teatro, relativo a argumentos de autoridade, a filosofia, a religião, determinadas ideologias que podem contaminar o trabalho puro da ciência. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês essa breve exposição sobre Francis Bacon, esse resumão geral que foi direto àquele ponto que você precisa saber. Se ficou alguma dúvida, peço que fique à vontade para deixar um comentário, para me escrever. Terei prazer em te ajudar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe seu like. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se nesse canal para não perder as novidades que estarão por aqui. Muito obrigado e até a próxima.